48, Jesus mais uma vez afirma: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Quando Jesus estava falando aqui desse pão e falando dele mesmo, glória a Deus, ele estava a enfatizar de uma verdade espiritual, de um alimento espiritual. Ele é o pão espiritual, ele é a palavra, o eu sou que se fez carne, que se tornou homem, e as pessoas deveriam se alimentar dele também para ter vida espiritual, ou seja, para ter vida eterna. Porque quando olhamos aqui para a palavra do Senhor, e você que ouve a palavra de Deus, sabe muito bem que o homem, ele não é somente essa matéria aqui. Nós somos espírito, alma e corpo. Então esse corpo aqui que necessita do pão natural, é a residência do verdadeiro homem, que está dentro dessa estrutura, da verdadeira mulher, que está ouvindo agora essa palavra. Então isso aqui é uma casa. A Bíblia chama essa estrutura aqui de casa, de morada. Mas o verdadeiro homem, o verdadeiro ser humano, a sua alma, o seu ser está dentro dessa estrutura. E esse homem que está aí dentro dessa estrutura física, que a Bíblia chama de corpo, de casa, de tabernáculo, necessita também se alimentar. E esse homem, glória a Deus, ele pode desfrutar da vida eterna. Ele pode desfrutar, glória a Deus, se alimentar espiritualmente, por conta desse alimento espiritual, viver para toda a eternidade. E aqui Jesus está dizendo, ele está mostrando aqui nessa palavra, glórias a Deus, que assim como o Pai que vive enviou Jesus, igualmente o próprio Cristo, ele está dizendo: eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E quando Jesus está falando aqui viverá, é a vida eterna, que não vai começar, mas que começa na vida daquele que recebe a Cristo como Salvador e que recebe a sua palavra. Então ele vai viver, ele vai receber a vida eterna, porque ele recebeu Cristo e recebeu a palavra de Cristo. Aí é nessa ocasião, quando Jesus está falando sobre isso e dizendo que as pessoas, para receber a vida eterna, precisava receber a Cristo e receber a palavra dele, os ensinos dele, os princípios dele na sua própria vida, para que eles pudessem viver eternamente. Nessa ocasião, Jesus está agora trazendo as pessoas para um compromisso com Cristo, para um compromisso com ele e com a palavra dele. E ao ter um compromisso com ele e com a palavra dele, as pessoas deveriam deixar, ou devem deixar, de viver para si, passando a viver por Jesus, em Jesus, de acordo com a palavra de Jesus Cristo. Deixa eu explicar de uma forma ilustrada para você. É tão séria essa palavra, meu amigo ouvinte, é tão séria esta palavra, meu irmão, que o que Jesus está dizendo aqui, de uma maneira bem clara para você entender, é: você vai deixar de viver para você mesmo, para viver por mim. Você vai deixar de viver para agradar a si mesmo, para agradar a mim. Você vai deixar de viver de acordo com os pensamentos que você está pensando hoje, para viver de acordo com a mente de Cristo, com o pensamento de Cristo. Você vai adotar, vai absorver através desse alimento da palavra de Jesus
o sentimento de Cristo e deixar os seus próprios sentimentos. Você vai deixar de fazer o que você gosta de fazer para fazer aquilo que Jesus está te orientando a fazer. Essa é a proposta de Jesus aqui. Quando as pessoas começam a entender que eles vão ter que viver, que abandonar as próprias vontades, os próprios pensamentos, aquilo que eles estão vivendo conforme aquele século, para viver de acordo com o que Jesus estava ensinando, aí é nessa hora que muita gente vai embora. Porque Jesus aqui, a proposta inclusive para as pessoas deixar as próprias vontades, porque cada um, quando estava vindo até Jesus, cada um vinha com um objetivo, vinha com alvo. E cada um com esses objetivos pela qual eles vinham, eles queriam ter a sua expectativa atendida. E Jesus, na sua bondade, ele realizava muitas coisas, curava, libertava, multiplicava pães, supria necessidades, mudava a realidade do momento das pessoas. E Jesus continua fazendo isso. Mas isso não quer dizer que essas pessoas que vinham até Jesus e que vêm até Jesus por essas razões está alcançando a vida eterna, está alcançando a salvação. Por quê? É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo for apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a nossa esperança em Cristo, ela não é apenas nessa vida terrena. E qual é o grande problema de muitas pessoas que vêm até Cristo, e muitos até que vai para a igreja, e muitos vai apenas com um pensamento: eu estou indo buscar minha bênção. E é abençoado, porque vai ali com fé, com aquela fé de receber uma determinada bênção, um determinado milagre que ele quer, que nós desejamos. Porém, nesse texto aqui, Jesus está falando para as pessoas: olha, não trabalhe apenas pela comida que perece, não lute apenas pelas coisas que vai perecer, pelas coisas terrenas, pelas coisas passageiras, por aquilo que vai satisfazer a sua carne. Mas Jesus está dizendo assim: trabalhe pela comida que permanece para sempre, ou seja, lute pela vida eterna. Trabalhe pela vida eterna. E trabalhar pela vida eterna, no que Jesus está dizendo, é primeiro crer nele. E crer na Bíblia não é uma crença intelectual, mas crer aqui é no sentido de aceitação das palavras de Jesus, do pensamento de Jesus, do sentimento de Jesus. É aceitar na sua vida o que Jesus Cristo fala e dizer: eu vou viver por isso aqui, pelo que Jesus está falando. Ou seja, são essas pessoas que vai receber a vida eterna. É aqui aonde tem muitas pessoas que estão enganadas, achando que tem a vida eterna, ou que está recebendo a vida eterna, e está enganado. Tem muitas pessoas que estão perdidas, porque não está vindo a Cristo e recebendo as palavras de Cristo para ela, mas está apenas buscando uma conveniência. E aí, quando Jesus ele chama as pessoas para a vida eterna, aí muita gente vai embora. Porque receber a vida eterna é receber as palavras de Jesus e receber Cristo na sua vida e as palavras de Cristo, os ensinos de Jesus. E aqui muitas pessoas fizeram o que, irmão? Quando ouviu
essa palavra de Jesus aqui sobre ter um compromisso com Ele, com a sua palavra, abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Jesus, abrir mão dos próprios pensamentos que vem de quê? Das tradições, das religiões, que vem dos dogmas criados, da sociedade, do que o mundo apresenta, da axiologia, porque muita gente vive dizendo eu acho tanta coisa, mas ele não está firmado na verdade. Então Jesus está dizendo, abrir mão das suas vontades para fazer a minha. É abrir mão dos seus pensamentos para obedecer e viver de acordo com a minha palavra. É renunciar inclusive os seus sonhos para viver o meu. É por isso que Jesus disse assim: aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, filhos, os bens, amigos, não é digno de mim. E não renunciar tudo, e até a própria vida, por mim, quem não fizer isso não é digno de mim. Aborrecer aqui quer dizer, no sentido de amar menos. É necessário amar mais a Jesus do que todas as demais pessoas, todas as demais coisas. Essa é a proposta de Jesus Cristo para quem quer receber dele a vida eterna. Porque para receber a vida eterna é necessário ser digno de Jesus. O que é ser digno aqui? É aceitá-lo, é receber a Ele e a sua palavra. Estamos vivendo uma época onde muitas pessoas querem mudar a Bíblia, mudar os ensinos de Jesus, quer rejeitar os ensinamentos de Cristo para viver de acordo com o próprio pensamento. Outros estão dizendo, estamos em pleno século 21, esses ensinos não servem mais para esse tempo. Quando alguém rejeita o que Cristo ensinou, o que está nos princípios da palavra de Deus, essa pessoa está rejeitando a vida eterna e está abraçando a morte, está abraçando o pecado, o sistema presente, o presente século, e automaticamente está abraçando o que? A perdição eterna. Mas Jesus está dizendo, glórias a Deus, olha só o que ele declara: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele está dizendo, quem recebe a minha palavra, porque aqui é receber a palavra de Jesus, os ensinos de Jesus na sua vida e obedecer. Então vai viver por Ele, por esses ensinos. Nessa ocasião, quando Jesus disse isso, a Bíblia diz que muita gente deixou de seguir o próprio Cristo, dizendo, esse discurso é duro demais, essa palavra é dura demais, e muita gente foi embora. Nessa ocasião, Jesus disse assim para os demais discípulos que ficaram ali: e vocês não vão embora também não? Nessa ocasião, a Bíblia diz que Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos? Para quem nós vamos? Se só Tu tem as palavras de vida eterna. Entenda uma coisa, Pedro aqui ele declara palavras profundas e sábias. Primeiro, Senhor, ele reconhece Jesus Cristo como Senhor. Quem é que tem a vida eterna, que vai receber a vida eterna ou tem a vida eterna? Aquele que reconhece Jesus Cristo não apenas como um abençoador. Porque tem muita gente querendo Deus apenas como abençoador e não quer ter Ele como Senhor, não quer ter Jesus Cristo como Senhor. Pedro está dizendo, Senhor. E quem é que vai ser salvo? Aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador, mas também como Senhor.
Como abençoador, também Ele é o nosso abençoador, mas também como Senhor. Porque aquele que recebe Jesus como Senhor, aceita as suas palavras. Recebe as suas palavras. Ah, mas irmão, mas isso aqui é muito pesado. É necessário recebê-lo como Senhor. É necessário. Por isso que Jesus declarou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, a proposta é renúncia de quem? De si. É negação de si mesmo. Porque, vamos pensar, será que todos têm vontade? Sim ou não? Todo mundo tem vontade. Todo mundo tem querer. Todo mundo acha, né? Eu acho isso, eu penso assim, eu acho aquilo. Porém, tem algo muito importante que nessa palavra precisamos entender, é que Jesus está dizendo: se quer ter vida, tem que ser alimentada, a minha carne. Ele está dizendo: tem que me receber, tem que aceitar a minha palavra, tem que aceitar os meus ensinos, tem que aceitar o meu Espírito para habitar em você. Ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. É isso que o nosso Salvador está dizendo. Então Pedro diz: Senhor, ele reconhece Jesus como Senhor. Ele diz: a quem iremos? Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Alguém está dizendo assim: ah, mas os ensinos da palavra de Deus, os princípios, é muito duro, é difícil. Mas a pergunta é: a quem iremos? Se alguém tem outro para apresentar que tem as palavras de vida eterna, porque existe no mundo muitos filósofos que fala bonito, que, né, e não tem nada contra a filosofia bacana, né, mas só tem um que tem as palavras de vida eterna. Só tem um que pode dar a vida eterna. Existe no mundo muitas religiões, muitos líderes religiosos, muitos fundadores de religiões, de seitas, mas só tem um que pode dar, que tem as palavras de vida eterna, e que devemos viver por essas palavras, de acordo com a vontade dele. Existe no mundo muitas pessoas que falam bonito, que falam bem, que tem eloquência, a arte de falar bem, a arte de convencer. Mas entenda uma coisa: só existe um que tem as palavras de vida eterna. Existem muitas pessoas que são formadores de opinião no mundo, e tem muitos seguidores no Facebook, no Instagram, no YouTube, nas mídias. Mas entenda e preste atenção numa coisa: só tem um que tem as palavras de vida eterna. Tem muitas pessoas que, através do talento que tem, influencia muita gente, chama a atenção de muita gente. Tem muitos seguidores, tem muitas pessoas que é fã dessas pessoas, mas escuta uma coisa nessa tarde: só tem um que tem as palavras de vida eterna. O único que tem as palavras de vida eterna é Jesus Cristo, Filho de Deus.
Então entenda uma coisa, você ouve muitas pessoas, você é influenciado por alguém que você olha, admira, bacana, mas entenda, só tem um que tem as palavras de vida eterna. Quando alguém der o último suspiro nessa terra, escuta, a vida eterna começa aqui, mas entenda, quando alguém der o último suspiro, ou respirar pela última vez, ele vai dar o primeiro na eternidade. Numa dimensão que depois ele não pode voltar mais, não tem como ele fazer as escolhas mais. E o detalhe importante é, se essa pessoa, se eu, se você, se nós decidimos receber as palavras de vida eterna que está no Senhor e no Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio em carne, glória a Deus, que nasceu, que viveu nessa terra, e que aqui nessa palavra está dizendo: aquele também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então Pedro diz: a quem iremos? A quem iremos? Alguém está dizendo assim: esse negócio, eu aceitei Jesus, eu sou crente, eu vou para a igreja, mas ser cristão tem muita luta. Na verdade, entenda uma coisa, tem luta porque Jesus não enganou ninguém. Ele não engana, ele é muito verdadeiro. Jesus é verdadeiro. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse que teríamos uma cruz para a gente carregar cada dia, que é fazer a vontade de Deus, aconteça o que acontecer. Então Pedro está dizendo: a quem iremos? Tu tens as palavras. Então, as palavras de Cristo é que traz vida eterna. A pergunta que eu quero fazer para você é: palavras, que palavras você está ouvindo nesses dias? A pergunta é: que voz você está ouvindo nesses dias? Porque tem muitas pessoas que estão ouvindo vozes, palavras, mas a pergunta é: quais palavras? Porque tem palavras que são bacanas, legais, bonitas, mas a pergunta é: em meio a tudo que você está ouvindo, você está parando para ouvir as palavras de vida eterna, as palavras de Jesus? Os princípios de Jesus estão fazendo parte da sua vida, o que Ele falou? Então Ele está dizendo as palavras de vida eterna. Então essas palavras que são espírito e vida é que produz vida eterna. E qual é a proposta de Jesus? Você que está vivendo para si mesmo, para você, cada um de nós fazer uma análise pessoal. Você está vivendo para quem? Para si mesmo? Para quem você está vivendo? A proposta de Cristo é: deixe de viver para você, para as suas próprias vontades, e comece a ouvir as minhas palavras e viver para mim. É o que Jesus está dizendo. Quando nós passamos a viver para alguém, nós vamos prestar atenção em tudo que Ele fala, procurando fazer tudo da forma que Ele está falando. Quando estamos vivendo para alguém, as palavras dessa pessoa é importante para nós. Os princípios dessa pessoa é importante para nós. Então o que Jesus está falando conosco nessa tarde? Você que está dizendo assim: eu te amo, Jesus, e no louvor nós fazemos isso muito. Se vivemos por Ele, as palavras dele é importante.
Os princípios dele é importante. Pastor, quais são? Está tudo aqui nas Escrituras, nos Evangelhos, os princípios que estão em toda a Bíblia. Tem muitos ensinamentos que muitos estão falando, não, isso aqui não é para esse tempo. Não, os princípios de Jesus, as palavras de Jesus, ela é atemporal. É para esse tempo. É para o século 21. É para os nossos dias. E se você quer vida eterna, se queremos vida eterna, é necessário absorver essas palavras, aceitar Jesus. Aleluia. E sabe o que é lindo? Essa renúncia das nossas próprias vontades para fazer a vontade de Jesus, você não vai perder. Porque muita gente está pensando assim, mas se eu aceitar a vontade de Jesus ou fazer renúncias para viver de acordo com a vontade de Cristo, eu vou perder muita coisa. Na verdade, você vai ganhar. Jesus disse assim: aquele que ganhar sua vida, vamos ler? Evangelho de Lucas, ou por que não Marcos, né? Evangelho de Marcos também. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 24. Jesus disse assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, o que está acontecendo? Muita gente está dizendo assim: mas eu vou perder muita coisa se eu começar a querer viver por Cristo. Aí Jesus está dizendo: quem perder a vida por minha causa, na verdade você ganhou. Então é um ganho. Você não está perdendo por entregar a vida para Cristo, por aceitar, absolver para a sua vida as palavras de Jesus. Você na verdade vai estar ganhando. O que você vai estar perdendo? Perdendo o pecado, perdendo o mundo. Ah, pastor, mas tem muitos prazeres. Eu não estou negando isso. Tem muitas coisas que a carne gosta. Só que o resultado depois é a perca do reino de Deus. Muitos perca da salvação. Muitas pessoas colhendo em si mesmo as consequências da busca pelo prazer carnal. E aí vem as consequências, que muitas delas será eterna. Agora, quem decidir, eu vou perder essas coisas para ganhar Cristo, por Jesus, por aceitar os princípios de Jesus, para fazer a vontade de Jesus, eu vou perder. Jesus está dizendo: você na verdade vai ganhar. E posso falar algo para você? Sabe os seus sonhos? Você tomar a decisão: eu vou perder, eu vou renunciar até sonhos, desejos que eu tenho para agradar a Jesus. A Bíblia diz, a palavra de Deus revela, que aquele que renuncia, que faz renúncias grandes por amor a Cristo e pela sua causa, Jesus disse, receberá 100 vezes tanto nesta vida e no século vindouro a vida eterna, e também a vida eterna.
Então entenda uma coisa que Deus está falando para nós nessa tarde. Para você que ouve a palavra de Deus, eu não sei quais são as suas tentações. O que é que você está enfrentando? Mas eu quero lhe dizer que vale a pena. Passou aí os meus sonhos. Pega eles e coloca tudo na presença de Jesus. Coloca todos eles diante do Senhor, que você vai ver o que Ele fará na sua vida. Quando, pastor, na hora dele, no tempo dele, se contente em obedecer. Vamos nos contentar em aceitar a vontade de Deus e a palavra de Deus nas nossas vidas. Pense nisso. Que o Senhor continue abençoando mais e mais você e a sua família. Eu quero orar com você. Pai, nessa tarde eu quero manifestar diante do Senhor gratidão. Gratidão pelo teu amor, pelo teu cuidado para com a minha vida, para com a vida desse ouvinte, que está agora na sintonia, recebendo e se alimentando da tua palavra. Eu oro pela vida do Valdo, pela sua família, e peço, meu Pai, que ele seja alcançado pela sua graça, pelas bênçãos do Senhor no seu viver. E que a família dele, Senhor, seja vitoriosa na tua presença. Viva uma vida de vitória sobre o sistema pecaminoso do mundo, a vida de vitória sobre o pecado e das causas que ele também tem colocado na sua mão, que o Senhor em sua graça venha atentar, venha abençoar a vida desse homem, da sua casa, da sua família. Também a vida, Senhor, da Luzia, que pediu oração. Fortalece a vida dela, a sua família. Aqueles também que agora está na sintonia e ora porque está enfermo. Oramos, Senhor, por milagres na vida dessas pessoas. Oramos por cura. Intercedemos por libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, por portas abertas. Mas também oramos nesse momento para que cada um que está ouvindo a tua palavra possa tomar hoje a decisão de aceitar a pessoa de Jesus Cristo, de aceitar a palavra e os princípios de Jesus, porque somente assim é que nós podemos desfrutar e alcançar da vida eterna que está no Filho de Deus. Eu oro por essa pessoa, eu oro por essas vidas que ouvem nessa tarde essa programação, que em Cristo cada uma possa receber salvação e vida eterna, e em Cristo viver a vida abundante, porque o Senhor disse: eu vim para que tenhais vida e a tenha com abundância. Eu oro e abençoo essas pessoas, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. E graças a Deus.